10. Uma crise se aproxima. Uma semana tinha se passado na segunda fundação e o primeiro orador sorria mais uma vez para o estudante. Você deve estar trazendo resultados interessantes ou não estaria tão cheio de raiva. O estudante colocou a mão sobre a pilha de papel de cálculo que tinha trazido e disse: Tem certeza que o problema é factual? As premissas são verdadeiras, não distorci nada. Então, devo aceitar os resultados, mas não quero. Naturalmente, mas o que sua vontade tem a ver com isso? Bem, diga-me o que o perturba tanto. Não, coloque suas derivações de lado. Vou analisá-las mais tarde. Enquanto isso, converse comigo. Quero julgar sua compreensão. Bem, então, orador. Fica aparente que aconteceu uma mudança muito grande na psicologia básica da primeira fundação. Enquanto eles sabiam da existência do plano Seldon, sem saber qualquer detalhe dele, estavam confiantes, mas incertos. Sabiam que seriam bem-sucedidos, mas não quando ou como. Havia, portanto, uma atmosfera contínua de tensão e esforço, que era o que Seldon desejava. Poderíamos admitir, em outras palavras, que a primeira fundação trabalhasse em seu potencial máximo. Uma metáfora duvidosa, disse o primeiro orador, mas eu entendo. Mas agora, orador, ele sabe da existência de uma segunda fundação de um modo que é equivalente a conhecê-la em detalhes, em vez de apenas com uma declaração vaga e antiga de Seldon. Eles intuem sua função como guardiã do plano. Sabem que existe uma organização que acompanha todos os seus passos e não irá deixá-los cair. Por isso, abandonaram seu passo firme e deixam-se carregar em uma liteira. Outra metáfora, temo. Continue mesmo assim. E esse abandono do esforço, essa crescente inércia, essa queda para a suavidade, para uma cultura decadente e hedonista, significa a ruína do plano. Eles devem ter um impulso próprio. Isso é tudo? Não, há mais. A reação da maioria é como descrevi. Mas existe uma grande probabilidade de uma reação minoritária. O conhecimento de nossa tutela e de nosso controle irá instigar, em uma minoria, não complacência, mas hostilidade. Isso veio do teorema de Korolov. Sim, conheço o teorema. Desculpe, orador. É difícil evitar a matemática. Em todo caso, o efeito é não só a diluição dos esforços da Fundação, mas parte dele se volta contra nós, ativamente contra nós. E isso é tudo? Ainda permanece outro fator cuja probabilidade é moderadamente baixa. Muito bom. E qual é? Enquanto as energias da primeira fundação eram direcionadas somente para o Império, enquanto seus inimigos eram naves enormes e ultrapassadas que restavam dos escombros do passado, eles só se preocupavam com as ciências físicas. Conosco, formando uma nova e grande parte do ambiente deles, uma mudança de perspectiva pode muito bem se impor e eles podem tentar se tornar psicólogos. Essa mudança, disse o primeiro orador friamente, já ocorreu. Os lábios do estudante se comprimiram, formando uma linha pálida. Então está tudo terminado. É a incompatibilidade básica do plano. Orador, eu saberia disso se vivesse fora? O primeiro orador falou sério. Você se sente humilhado, meu jovem, porque pensa ter entendido tudo tão bem. De repente descobre que muitas coisas muito aparentes lhe eram desconhecidas. Pensou que era um dos senhores da galáxia. De repente, descobre que está próximo da destruição. Naturalmente, vai se ressentir da torre de marfim na qual viveu, a reclusão na qual foi educado, as teorias com as quais foi criado. Já senti isso, é normal. Mas era necessário que, em seus anos de formação, você não tivesse contato direto com a galáxia, que você permanecesse aqui, onde todo o conhecimento é filtrado para você e sua mente, cuidadosamente aguçada. Poderíamos ter mostrado isso, esse fracasso parcial do plano antes, e evitado o choque agora. Mas você não teria entendido o significado apropriado, como agora compreendeu. Então, não encontrou nenhuma solução para o problema? O estudante balançou a cabeça e disse desesperado. Nenhuma? Bom, não é surpreendente. Ouça, jovem. Existe um curso de ação que foi seguido por mais de uma década. Não é um curso normal, mas um que tivemos de adotar contra nossa vontade. Ele envolve baixas probabilidades, suposições perigosas. Fomos até forçados a lidar com reações individuais por momentos,
porque era o único caminho. E você sabe que a psicoestatística, por sua própria natureza, não tem significado quando aplicada numa escala inferior à planetária. Estamos sendo bem-sucedidos? Perguntou o estudante. Não há como saber ainda. Conseguimos manter a situação estável até o momento, mas, pela primeira vez na história do plano, é possível que as ações inesperadas de um único indivíduo destruam tudo. Ajustamos o número mínimo de estrangeiros para um estado mental necessário. Temos nossos agentes, mas seus caminhos são planejados. Eles não ousam improvisar. Isso deve ser óbvio para você. Eu não vou ocultar o pior. Se formos descobertos aqui, nesse mundo, não só o plano será destruído, mas nós mesmos fisicamente. Então veja, nossa solução não é muito boa. Mas o pouco que você descreveu não parece uma solução, mas um palpite desesperado. Não. Digamos, um palpite inteligente. Quando é a crise, orador? Quando saberemos se fomos bem-sucedidos ou não? Dentro de um ano, sem dúvida. O estudante considerou isso e balançou a cabeça. Apertou a mão do orador. Bem, é bom saber. Ele saiu. O primeiro orador olhou silenciosamente para fora enquanto a janela ganhava transparência. Passou pelas gigantescas estruturas até as estrelas que se aglomeravam silenciosas. Um ano passaria rapidamente. Alguns deles, alguns dos herdeiros de Seldon, estaria vivo ao final dele?